Nessa aula, nós vamos estudar sobre quando é possível estimular o crescimento da sobrancelha. Sua cliente vai chegar até você e vai falar: eu estou com a sobrancelha muito fina, eu fui no profissional e ele afinou muito, foi tirando, quando eu vi estava fina. Quando é o caso de erro de desenho da sua sobrancelha, que foi retirado muito, ou por um profissional, ou ela mesma que tirou em casa, a gente consegue recuperar, porque o folículo está ali e o pelo foi retirado de forma errada. Então é só fazer um estímulo, rapidamente a gente vai ter uma resposta dessa sobrancelha, tá? No caso também, a nossa aula é bem de sobrancelha, mas citando os cílios. Quando eu tenho queda dos cílios por razões de extensões de cílios mal feitas, né? Eu tenho um sobrepeso em cada pelinho. Lembra que eu disse que os pelos, eles têm as fases? Anágena, que é pequenininha, catágena e depois a telógena que ele cai. Se quando o cílio, ele é um baby hair, cabelinho pequenininho, leve, frágil, a gente coloca um cílio colado nele, esse baby não é capaz de suportar o peso e por isso faz a queda do pelo dos cílios. Então, mas como foi um sobrepeso, eu também consigo recuperar esse pelo. Nos casos que a gente conversou sobre tricotilomania, se eu fiquei arrancando, eu também consigo recuperar. Mas lembrando que se for um caso crônico, onde a pessoa puxa os cílios, sobrancelha, há muitos anos, aquele folículo já pode estar atrofiado e não responder ao tratamento. Então a gente precisa observar, ter uma conversa, anotar na ficha de anamnese para ver se a gente vai conseguir recuperar destes pelos ou não. Na alopecia areata, só para lembrar, muitas vezes é por causa emocional. Então, na medida em que essa cliente melhorar emocionalmente, eu consigo também recuperar. Mas se ela tiver problema novamente, se for de tendência dela de ter, novamente vai cair e novamente a gente consegue ajudar através dos estímulos. Lembrando também que ela precisa de uma ajuda profissional para cuidar, né, do emocional. Quando é problema de hipotiroidismo, hipertiroidismo também. E quando essas situações a gente estava citando que eu consigo recuperar os pelos das sobrancelhas, da minha cliente que vai me procurar ajuda. Mas há casos em que eu não consigo. E quando que vai ser isso? Em casos de cicatriz e casos de alopecia fibrosante frontal, que pega essa região aqui da cabeça, só que os primeiros sinais de queda são na sobrancelha. Então, quando eu tenho esse problema, infelizmente eu não consigo ajudar, tá? No caso de ausência de folículos pilosos, como eu falei da cauda da Anna Hirman, que ela não tem os folículos, então eu não consigo, né? Então, nestes casos, é pouco provável, ou quase que impossível, eu conseguir reconstruir a sobrancelha. A título de conhecimento, há também o transplante de sobrancelha, que é quando a gente vai pegar o cabelo de trás da cabeça, da parte occipital, vou retirar daqui e vou colocar na sobrancelha. Olha que interessante, por que é desta região daqui de trás? Que são os pelos que mais se aproximam dos pelos da sobrancelha. E aqui, cada folículo tem um pelo. Por que eu tô falando isso? Porque no couro cabeludo, há vários folículos que têm 2, 3, 4 fios. Esse folículo eu não posso tirar e colocar na sobrancelha, porque na sobrancelha nós temos apenas um fio em cada folículo. Então eu pego daqui, que tem só um em cada um, e coloco para cá. Então eu consigo arrumar o volume, a grossura, né, os desenhos, densidade, eu consigo melhorar. Só que qual é o problema? Quando eu faço o transplante daqui para cá, o crescimento daqui fica como se fosse da nuca. Então é um lugar que eu preciso pentear, cortar sempre, tá aparando. E aí eu coloquei na apostila de vocês alguns desenhos para poder mostrar como que era antes, como que fica depois, se vale a pena ou não. E com a evolução das técnicas de micropigmentação, realmente o transplante de sobrancelha, ele quase não é visto. Mas é para vocês saberem que há essa possibilidade, tá? Então, tem um profissional tricologista que precisa trabalhar com o cirurgião plástico
para ele que consiga colocar os pelos fazendo o desenho início para cima, respeitando o caimento da sobrancelha para as laterais. Então, tem que ter um cuidado de um tricologista, visagista, para acompanhar o desenho da sobrancelha de acordo com o que combine com a pessoa. Então, essa é uma opção que nós temos, porém pouco utilizada.